chuva vai sair, a noite vai chegar e a terra vai dormir. Pra enfeitar o céu, estrelas vão brilhar, e os rios continuam indo atrás do mar. São bocas feito fera dividindo a fome, o homem atrás da vida e a vida atrás do homem. A chuva faz barraco e morro desabar, e os rios continuam indo atrás do mar. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. Na luta pela terra, quantos vão morrer? As mãos em puro calo só querem plantar, e os rios continuam indo atrás do mar. Um contrabando humano sem nota fiscal, e o filho da mãe nem liga em ser tal. É cada um por si, Deus por nós será, e os rios continuam indo atrás do mar. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. Se o grito pela vida para uma leve paixão e eu vem chegando pra brincar no mercado. O meu cavalo pentando cadeira. Respirado hoje, viu? Tá virando pé. Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? É, vou botar. O cantor que contou da tudo. Zé João, tá aí mais a gente. Já chegou pro cara, Andy Almeida tá aqui mais a gente. O pai Zé Albino, velho, tá lá em São Paulo, vendo a gente, né, Zé Albino? Boa noite, filho de Deus, boa noite, os buchos grandes, né, Zé Albino? Tá vendo a gente longe, lá no deserto, velho, de São Paulo, né? É, boa noite, indo bucha grande. Boa noite, Zé Albino, velho, né? Que o pai Zé João já cantou um cadinho aqui mais a gente. Nilza Santana chegou por cá. Bernardo Viva Mares chegando por cá também. Tá lá nas Goiabeiras, querendo ir pra Alemanha. Bernardo tá mais a gente. Com Maria Camila Araújo, a mãe de Bernardo, o filho velho aí, né, compadre Douglas Subimenzel. Douglas é o menino do cabelo grande, né, compadre Douglas? É, Douglas veio ver o rock na rua aí. Bernardo ficou maravilhado com o rock and roll. Deus é mais, né, como diz o velho do menino aí. Deus é mais, o negócio de rock. Um menino tudo doido, né, compadre? Os cabelos grandes, pintos no negócio, né? Mas tem quem gosta, né, Zé? É, né, Zelito Cardoso, velho? Zelito Cardoso chegou por cá, tinha um bocado de tempo que o Zelito, velho, não tinha tempo de ver a gente aqui no Gotinha Cultura. Chegou por cá agora, que ele não é beijo nem nada, né, Zelito Cardoso? Muito bem, Zelito Cardoso tá vendo a gente. Zelito Cardoso e o telespectador que está nos assistindo, uma grande descoberta lá, né, na Alemanha, uma descoberta que as mulheres que
as famílias queriam entender o porquê o cesariano. Então hoje já tem uma grande descoberta por um estudante de medicina. Qual é a origem da palavra cesariana? Esta palavra teve origem na Espanha, no Hospital Santiago Bernabéu, no parto da filha do César e Ana. Sim. Portanto, quando o César e Ana tiveram a sua primeira filha, por este meio surgiu a cesariana, filha do César e Ana. Qual é a origem da palavra cesariana? Esta palavra teve origem na Espanha, no Hospital Santiago Bernabéu, no parto da filha do César e Ana. Portanto, quando o César e Ana tiveram a sua primeira filha, por este meio surgiu a cesariana, filha do César e Ana. O pai cobrava da cabeça, pá, um coco. Não, eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Não, eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. É caro, Não, compadre. eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega no fundo que dá pra... Um molho de coentro, R$4. Ai, que delícia. Aí vai morrer gente. Sim, Vai morrer sim. gente. Vai morrer gente. Sim. Vai morrer gente. Vai dar merda. Um molho de coentro, R$4, um limão, R$1,50. Vai morrer gente. Moinho velho dos infernos, velho. Vai fazer um cuscuz. Não, aqui da sessão. Eu falo pro pessoal que nós comemos cuscuz. Aqui, ó. Aqui o moinho de antigamente. Papai moendo milho pra dar os jumentos. E as ovelhas aqui, ó. Pera aí, compadre Daguinho, tá vendo aí, Daguinho? Tá moendo o que aí, pai? Moinho velho dos infernos, velho. Vai fazer um cuscuz. Não, aqui da sessão. Eu falo pro pessoal que nós comemos cuscuz. Aqui, ó. Aqui o moinho de antigamente. Papai moendo milho pra dar os jumentos. E as ovelhas aqui, ó. Ei, moinho morre na bosta. É pra mim. Compra o nosso moinho, pai. Ferro velho. Ferro velho. Pessoal, R$10 moinho. R$10. Oh, desgraça. Não dou por dia nenhum aqui. Já deu certo aí? Eu? Moiu certinho? Aqui agora. Por que jogar fora, né, rapaz? Mas, sabe o que é? Que hoje tudo é liquidificador. É. Tudo liquidificador. Pega um moinho desse Né, compadre e Daguinho? gosta 5, 6, 10 anos lá no canto. Aqui já fez muito cuscuz. Ave Maria, rapaz. É. Tem? Moinho desse aqui tem 30 anos. Tem mais, Nil? Mais, já tem uns 40 e cachorras confusões. Põe mais um pouco aí, pai. Eu não gosto muito disso, que eu já sofri. Aqui. Maria, rapaz. É. Tem? Moinho desse aqui tem 30 anos. Tem mais, Nil? Mamãe botava um litro de milho dentro de uma cuia, né, compadre Ed? Botava dentro de uma cuia de noite, de manhã amanhecia inchado, parecia que tinha 10 litros. Pra moer, passando um moinho desse aí, passar, peneirar e fazer o cuscuz. Outro dia era outro irmão, era assim, o tempo todinho, né? Tem? Moinho desse aqui tem 30 anos. Tem mais, Nil? Eu já tenho 40, já tinha moído. É assim que moía o milho pra fazer o cuscuz, fazer a fuba. O pau comia não sei. Hoje ninguém tem mais. É liquidificador, vai fazer a menina que liquidificador, tio. É sempre assim, companheiro. Por favor, tome a mesma dose comigo. Orgulhosa e bonita. Sou farrapos
morte viesse levar-me daqui, prefiro outro mundo do que viver sempre sofrendo. Ei, musguinha aquipada, né, compadre Ed, velho? É, compadre Deus, aí fazia um cuscuz aprumado, né? Fazia um cuscuz daqueles bom todo, porque a gente aí moía direitinho, o sabor era um sabor natural, não tinha agrotóxico, não tinha veneno nenhum, não tinha nada disso, era um milho natural tirado do capuco, e aí a gente fazia esse cuscuzinho nesse moinho aí, era um moinho, todos tinham essa obrigação de moer. Moinho velho dos infernos, velho, vai fazer um cuscuz. Não, filho, aqui vai dar questão. Eu falo que nós comemos cuscuz, aqui ó, aqui o moinho de antigamente. E a gente passava um litro de milho, dava de comer a raça todinha, né? Peneirar ainda, a sobra ainda fazia o tal do xerém, que era os bagaços. Passava numa peneira mais grossa, fazia um xerém. Era pra gente lascar o Como nós... Criou todo mundo, foi com isso aí, né, compadre? Todo bichinho de unha foi criado com isso aí naquele tempo, o povo da roça. O povo da roça foi criado desse jeito aí. Quem tinha, né? Às vezes os vizinhos não tinham, pedia emprestado e vinha moer, levar sua cuinha de farinha, moído. Ei, mundo velho, sem porteira, né, compadre velho? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, compadre Ed, lá, as andanças que tá, os calçamentos de goiabeira lá, a quadra poliesportiva com grama sintética, tá bem adiantado lá. E a minha terra natal, eu tive que ir lá ver, mostrar de perto, como a gente tem mostrado os outros lugares aqui, né, compadre? O sol vai se esconder e a lua vai. Cardozinho tá na estrada, tá vindo de Salvador pra cá, Cardozinho? Como é que é? Ou então você tá na estrada com rumo à casa da namorada? Você é andador que é danado, um desespero pra lá e pra cá, não sossega. Pensa o moído, né, Cardozinho? É a vida. A noite vai chegar e a terra vai dormir. Pra enfeitar o céu, estrelas vão brilhar. E os rios continuam indo atrás do mar. São bocas feito fera, dividindo a fome. O homem atrás da vida e a vida atrás do homem. A chuva faz barraco e morro desabar. E os rios continuam indo atrás do mar. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. É isso mesmo, o Cardozinho disse que tá lá, mas tá com a namorada nova, né, compadre? E tá na casa dela, tá vindo de viagem aí, já passou a lua de mel, foi pra Paraíba, depois voltou pra Juazeiro da Bahia, depois desceu pra Aracaju, uma das melhores praias da região, e agora tá voltando, né? Chega em paz, por Nossa Senhora do Parto. Viu, Cardozinho também? Chega em paz, sem agonia, vá vindo de gavazinho, o importante é chegar, né? Você tá com namorada nova, o preço das coisas não tá brincadeira. Não, eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Pra onde é que tu tem? Tu não precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega lá no fundo que tá pra... Um molho de coentro, R$4. Ai, que delícia. Aí vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Falando de amor no forró. Simbora, Nilson Santana. Ao vivo. Cansei de me perder no caminho dessa madrugada. Ter irmão da luz.
me chora na calçada, amigo das estrelas buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora, senão a vida passa no romper da aurora. E no piscar de olhos, além de estar sozinho. Coração tá cansado, ferida abandonada, tá perdido amor, querendo sonhar. Um afeto rarinho, uma noite pra matar a saudade, milhões de beijos pra tirar. E quando você chegar, vai chover amor, terra e mar, mel e beija-flor, feito rio e verso, peixe pescador. E quando você chegar, muda até o tempo, tempestade vira calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, juntar a luz e vela depois do amor, fala amor. Chove lá fora, aqui dentro chove larimar em nossos lençóis. Na madrugada, juntar a luz e vela depois do amor, fala amor. Chove lá fora, aqui dentro chove larimar em nossos lençóis. Nil Santana, falando de amor no forró. Ao vivo. Quando você chegar, vai chover amor, terra e mar, mel e beija-flor, feito rio e verso, peixe pescador. E quando você chegar, muda até o tempo, tempestade vira calmaria e vento, só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, juntar a luz e vela depois do amor, fala amor. Nosso forró, a gente bota as músicas sertanejas no meio assim, nego pai Zacarias, Zacarias tá lá vendo a gente, Zacarias Cadeira, André Almeida aqui pra gente, Zé Albino, véi, vendo a gente longe, nego pai Zé Albino, muito bem, a gente estamos aqui, a gente sempre bota, mistura um pouquinho, Cardozinho da Bahia tá lá, mas Jaine, não sei onde inferno ele achou já essa Jaine, misericórdia, sangue de Jesus, Padre Oscar Mascarenha, vendo a gente aí, compadre, quem tá mais a gente também aqui compadre, cadê aqui o Febrento, velho, do irmão de Cardozinho, compadre Zé Cardoso, velho, tá mais a gente, né? O pessoal tá aí, Zacarias, mais a gente, compadre Augusto, velho. Vamos adiantando aqui, de Gavazinho, né? Compadre Camila Araújo, vendo a gente aí, Bernardo, tá mais a gente aí, compadre cadê Milene Ramos, vendo a gente aí. Chegou por causa do Zé Wesley, Neuza Santana. Aqui no celular deu pane, eu tô vindo aqui pelo monitor, dá pra eu ver por outro lado aqui. Tá meio longe, mas dá pra mim ver aqui, né, compadre? Cardozinho, compadre Oscar Mascarenha, vendo a gente aqui, Milene, compadre Duga, Bernardo Viva Mares, Camila, tá chegando por cá, nossa compadre Albino vendo a gente, compadre José Wesley, compadre Helder Ramos vendo a gente aí, né, compadre Wesley? Muito bem, compadre velho. Chegando por cá e a gente vamos adiantando o lado, que nós somos besta de nada, vamos adiantando lá, vamos embora. Que maravilha! Compartilhar com o Demário Coelho. Eu feliz! Escuta o maravilhoso! Compadre Cardozinho, né? Vai assustar o Demunho pra lá, né? Compadre Jaiana aí, que tá mais Cardozinho colado, igual beijinho beijinho de bode. Deus é mais na situação, né, compadre? Falando em Deus aqui, antes a gente tem esse forrozinho bacana, né? A gente estamos com um programa hoje recheado, viu, Cardozinho da Bahia? Aqui uma reflexão para o dia, né? Para a gente botar na memória. Eu gosto de pegar algumas frases da Bíblia e sempre estar passando para as pessoas, para a gente ir aprendendo mais, né?
são coisas para a gente aprender e a gente dar graças a Deus por tudo. Cada um dia que Deus dá a gente de vida, esse sol que brilha, esse ar que a gente respiramos, a dormir, comer uma farinhazinha, o que for possível, dar graças a Deus, porque a Bíblia diz aqui, né, sobre muitos dos seus profetas, os que falharam com Deus e os que foram agradecidos, que agradeceu tudo por Deus, mas aqueles que tinham tudo, que era rico, que falhou. Está aqui dizendo aqui no livro de Salomão, né? Aqui, ó, Salomão foi infiel, tendo tudo. Ele foi infiel, tinha tudo que ele queria na vida, mas foi infiel a Jesus. E Jó foi fiel, perdendo tudo que tinha. Repara como a coisa se inverte na vida de cada ser humano. Salomão tinha tudo, foi infiel a Deus, pecou contra Deus, né? E Jó foi fiel, perdendo tudo que tinha. Perdeu a mulher, perdeu as filhas, perdeu a riqueza que toda, e ficou dentro de um burrai de cinza, né? E o diabo tentando ele não foi infiel a Deus, não negou a Deus, né? Davi foi infiel sendo rei. Ó, Davi foi infiel, era um homem de Deus, foi infiel sendo rei. José foi fiel sendo servo. Ó, José do Egito foi fiel sendo servo. E Davi era rei e foi infiel. Adão pecou no paraíso, com o padre Adãozinho lá, mas com Maria e Eva, pecou no paraíso. E Jesus obedeceu no deserto. Então, são frases da Bíblia que a gente pode pegar, né, compadre Ivando? Compadre Josimar. Josimar Malta está aqui vendo a gente. Josimar, do homem do carro de som vermelho, do som arrinado de alto. Está vendo a gente aqui, ele sabe disso, né? Então, são reflexão que a gente pega e fala para os amigos desse jeito. Como é que a pessoa tem de tudo e é falho. Aqui está dizendo, Salomão foi infiel, tendo tudo. Jó foi fiel, perdendo tudo. Perdeu fazenda, perdeu esposa, filho, e Deus deu tudo de volta a ele. Davi foi infiel sendo rei. José foi fiel sendo servo. José do Egito, né, foi fiel sendo servo. Adão pecou no paraíso e Jesus obedeceu no deserto. São frases que a gente vai levando assim de gravazinho. Ô, compadre Vando, Coscomeu, saudade de você, compadre Vando, saudade de você. E daqui a pouquinho, compadre Vando, eu tenho aqui, você vai ver Goiabeira como é que tá lá, viu? Os 3.000 metros de calçamento já está se concluindo, a quadra. Vou passar daqui a pouquinho a matéria que o Corte Cultura foi lá. É sempre assim, companheiro. Ô, compadre Ivando, velho, é a mesma dose. É sempre assim, companheiro. Por favor, tome a mesma dose comigo. Coscomeu, né, Cardozinho da Bahia, compadre Vando. O cara, né, compadre Vando, esses cabas, velho, aprumado, estando com a vida meio embaraçada, com uma paixão ricuída, viu uma música dessa, tá morto. Aí procura logo uma cachaçada pra lá. E aí, tá aqui uma cachorrada da gota serena aqui no programa aqui, apagando as luzes. Tá tudo errado aqui. Cadê o segurança desse estúdio aqui, rapaz? Bagunça da gota serena aqui, filho. Cadê meu chucai pra eu sacudir aqui? Ai, bagunçava lá, tu é doido, Pai Noel. Deixa eu trabalhar em paz aqui, essa rádio tá uma bagunça dos infernos, vou chamar Vando pra Vando, velho, me dá um apoio aqui, que Vando é valente, Pensa um homem velho valente. Noélio, velho. A mulher dos meus sonhos. Sou por ti esquecido.
lembro do meu velho sogro, velho, compadre tudo, que deixou, nos deixou. Como é que o padre Joelmos Batista dos Santos, boa noite. Tá lá ligado no Coiteco Tudo, o padre Joelmson Batista, vendo a gente aí, obrigado pela audiência, o padre João Paulo Carneiro, compadrinho, boa noite, compadrinho. Eita, a lei de Deus, né? Olhar aí do céu para a terra e não encontra um único homem sequer, né? Justo. A Bíblia diz que Deus olha do céu à terra, não encontra um só justo sequer, né, compadre? E todos são falhos, mas ele tem misericórdia, né? Mas ele tem misericórdia. Porque aqui na frase que sempre eu boto aqui, compadre João Paulo, está dizendo assim que os homens que tinham as condições, que falhou com Deus, e outros que não tinham nada e foram justos. Salomão foi infiel a Deus tendo tudo. Jó foi fiel perdendo tudo. Davi foi infiel sendo rei. José, ele foi fiel sendo servo do rei. Adão pecou no paraíso, Jesus obedeceu no deserto. E assim, são reflexão para a gente pegar para a nossa vida aí, para melhorar aí e essas coisas, a gente entender e valorizar a vida, o que Deus é maravilhoso com a gente. Eu aprendi depois da dificuldade que eu passei na vida, há uns anos atrás, né, compadre Vando, compadre Delvan, compadre Delvan, velho, aí vendo a gente, lá do Mundo dos Canários, tá lá em Santa Rosa vendo a gente aí, compadre Delvan, velho. A gente depois, André Parrudo também está aqui vendo a gente. A gente aprende com a dificuldade da vida, e Deus não é besta nem nada, Deus quer a gente é assim mesmo, na fé, né, compadre Vando? André Parrudo também entende, né, todas essas frases que a gente tira da Bíblia aí, né, Dilson Lago está por cá vendo a gente aí, compadre André Parrudo hoje é um homem de Jesus, né, há muitos anos que está seguindo na igreja. Não é que os outros homem à toa, mas assim, aquele que não procurar, não se arrepender de tudo, não procurar Jesus, o negócio é moído. Aqui está dizendo desse jeito, né, compadre? Salomão foi infiel tendo tudo, Jó foi fiel perdendo tudo. Todo mundo sabe a história de Jó. Todo mundo não, uma porcentagem das pessoas cristãos sabem da história de Jó. E Jó chegou ao ponto de deitar dentro das coivaras de cinza por conta das pragas, das feridas que estavam no seu corpo, porque o diabo atentou Deus demais, dizendo: tu disse que aquele Jó teu é tão fiel a tu, porque tu dá tudo de bom para ele. Tem uma linda esposa, tem uma boa família, tem riquezas, tem mel, tem tudo na vida. E Deus disse: vai com o diabo, vai, Satanás, tira tudo que tu quiser de Jó, só não vai tirar a vida que eu não permito, para tu ver se ele não é fiel. O diabo foi tirando tudo de Jó, tirou a esposa, tirou as filhas, tirou as fazendas, ia tentando Jó, e Jó permaneceu na fé. A mulher dizia: cadê esse Deus teu, Jó? Que tu está nessa situação, tu já perdeu tuas fazendas, tuas filhas já te abandonaram, eu vou te abandonar, tu está aqui todo leproso, que nem um cachorro empisteado dentro da cinza, e tu ainda acredita nesse Deus teu. Cadê esse Deus teu? E ele disse para a mulher, para a própria esposa: tu é louca, tu não sabe o que tu fala. Aí, então, desse jeito. Então, depois Deus deu uma nova família a Jó, deu novas fazendas, e o diabo disse: esse homem realmente tem fé mesmo em Deus. Então, são reflexão da Bíblia, né, compadre Mazinho? O padre Mazinho é pré-candidato a vereador e está na caminhada, mas a gente estamos juntos que nem becinho de bola. Então, as reflexões que a gente tira, é bom as pessoas estar lendo a Bíblia, conhecer. Hoje é tão fácil você hoje conhecer a vida, né? Você perde tempo com tantas coisas nas redes sociais. Você pode, uma vez ou outra, botar qualquer passagem da Bíblia no Google aí, você tem à sua disposição, né? São essas frases que eu gosto de tirar, falar para as pessoas. A Bíblia diz que aquele que se envergonhar de minha palavra, eu me envergonharei de vós. Ou seja, não podemos negar aquilo que Jesus pregou na terra. É tão bom, né? Tudo que nós sabemos que é bom e que é ruim veio da Bíblia. Não é isso mesmo, padre? Disso veio da Bíblia. Se você sabe que matar é ruim, é pecado, você está tirando a vida de outra pessoa, veio da onde? Quem foi que deixou esse mandamento? Se você sabe que adulterar é pecado, que foi de onde veio? Se você sabe que honrar pai e mãe é abençoado por Deus, veio da Bíblia. A Bíblia não diz: bem-aventurado o filho que honra pai e mãe, que eu, como Pai eterno, vou prolongar teus anos de vida na terra. Bem-aventurado o filho que honra pai e mãe, que eu, como Pai eterno, vou prolongar teus anos de vida na terra. Maldito é os filhos que não honram pai e mãe, te deu leite, casa e comida, tu tratarás eles desse jeito. Perguntou Jesus: a mim que tu nunca me viu, como tu me tratarás? Então, tudo que a gente tem de
entendimento de coisas de ensinamento para a vida saiu de lá da Bíblia. E ela vai se atualizando, ela não vence. Não é isso, Padre Mazinho? Todo mundo que está vendo a gente aqui sabe que é verdade, com o Padre André, Edelvan, Silva vendo a gente aí, com Mariane Almeida, Mazinho Velho, com o Padre João, todo mundo aqui, com o Mário Vanusa, né? Tudo isso que a gente está falando aqui da Bíblia, as pessoas falam, porque está virando um evangelho, está virando um sebreano, está virando um homem da... Não, gente, é cristianismo. Chama-se cristão, você ser cristão, você lê, você passa a ler, você passa a ser. Como é que uma criança se forma? É estudando na escola, o professor vai ensinando, você vai se formando, vai chegar a hora que você não precisa mais ser guiado por um professor, pela escola, a educação da escola. Você vai se formar, você vai. Mesmo assim é com Jesus. Você pode também aprender muito com a sua Bíblia, seu celular. Faça qualquer Google, pergunte qualquer coisa sobre a Bíblia, qualquer frase da Bíblia. Tudo que a Bíblia fala é para o bem do ser humano, é para a nossa melhoria de vida. Não tem nada de ruim na Bíblia. Tudo que ensina é para o bem. Pode ver, todas as pessoas que são católicas, que são evangélicas, que vivem mais na igreja, pode assuntar se não são pessoas mais mansas de coração, são pessoas mais humildes, são pessoas que compadecem mais, são pessoas que têm mais um amor na vida das pessoas que frequentam. Não estou falando aqui só de igreja evangélica, não. Estou falando, eu vejo tantos católicos, milhares que vivem na igreja certinho, ajudando, contribuindo. Tem pecado? Temos pecado. A Bíblia diz que Deus olha do céu à terra, não vê um justo sequer que não possa ter falha ou pecar. Mas Ele tem misericórdia da gente e a gente pode cada vez. Ninguém tem salvação garantida e ninguém vai se tornar santo nunca. Está na Bíblia. Ninguém vai se tornar santo. A gente só cada dia caminha para diminuir os pecados que adquirimos e ficar próximo dele. E nós vamos ser salvos pela misericórdia dele. Ninguém, após o Filho de Jesus, vai se santificar nesse mundo, segundo a Bíblia Sagrada. Está lá de Gênesis e Apocalipse, essa é a realidade. Padre Wesley? Eu estou falando disso aqui hoje porque eu separei aqui algumas frases, de vez em quando eu gosto de falar de Jesus, porque eu não sou nada na vida sem Ele. Eu nem consigo agradecer a Ele as bênçãos que Ele tem me dado na minha vida, as batalhas que eu tenho vencido. Eu não tenho medo mais de nada, que eu já vi que Ele mandou fazer prova dele e eu estou fazendo prova. Não tenho medo de nada. Eu também não tenho. Pronto. A verdade é essa. Eu tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Pronto, depois eu conheci de verdade, comecei a me policiar mais, não querer mais trazer tragédia para a minha vida, achar que eu sou Roberto Carlos, Michael Jackson, atrás com muitas coisas. Eu passei a ter uma vida mais digna, eu me conformo com qualquer coisa e Deus tem me dado tantas coisas. E a você, eu tenho certeza que nada do que você tem, se não fosse Ele que lhe desse, você não teria. Ele é o dono da vida, da morte, do ouro, da prata. Não é isso, compadre velho? Exatamente. Então vamos valorizar isso aí, porque a gente pode ter dias melhores, se conformar. Não bote seu coração. Vou ler a mensagem de compadre Parrudo daqui a pouquinho. A Bíblia diz: não bote seu coração onde está o seu tesouro, porque aqui quem tudo tem, nada leva e nada tem, quem nada tem. Porque o seu tesouro na terra só vai servir para o ferrugem e a traça comer. Então, não adianta você se corroer em cima de pau e pedra, também viver de suor ao seu rosto, né? Olha como a Bíblia é completa, para você não prezar ao suor do seu próximo. É digno que o homem enriqueça, é de Deus, se você for trabalhador, se você for um homem honesto. E a riqueza não é, o pessoal fala, rico é do dia. Conversa, vá ler, vá estudar, que você vê que não tem nada a ver com isso aí. Rico também é filho de Deus, ele trabalhou com dignidade, Deus deu a ele porque mereceu, sabe? Esse negócio aqui de rico, a Bíblia fala assim, que o rico avarento, está mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, do que um rico avarento ver o reino de meu pai. O rico avarento, então é diferente de você dizer que todos os ricos não vão se salvar. Conversa. Tem tantos ricos aí, com coração manso, que divide, ajuda o próximo. Não vamos botar na cabeça que a ajuda vai salvar ninguém, que não vai. Esmola, dar de esmola, não vai salvar ninguém. Mas a Bíblia diz que quando um ser humano se compadece com o outro, já é digno do olhar de Deus. Então, tem tantos pobres aí que dormem no papelão e não vale nada, só serve para julgar as pessoas, desejar mal. Fulano tem, eu não consigo nada. Parece que
Entendeu como é que é o negócio? Então, cada coisa no seu devido lugar. É por isso que eu gosto de estar com essa reflexão e vejo o meu pobre papai ali moendo milho arrinado. Eu vou votar no Papa aqui. Que aí, pai? Pra fazer o milho, fazer lá o angu. Moinho velho dos infernos, velho dele, vai fazer um cuscuz. Não, isso aqui vai dar questão. Eu falo pro pessoal que nós fomos cuscuz. Aqui, ó. Aqui o moinho de antigamente. Papai moendo milho pra dar os jumentos. E as ovelhas aqui, ó. Ei, moinho morre na gosta. É pro meu... Eita, papai. Compra não esse moinho, pai. Deus é pequeno, já tem um ali. Eita, compadre Parru. Olha aí. É assim que moinho o milho pra fazer o cuscuz, fazer a fuba. Meu, né, compadre? O compadre Parru tá dizendo aqui, né, nas frases aqui, vou ler a mensagem de cada um, porque a gente vai voltar pra Goiabeira. Já pra eu mostrar pra vocês as pavimentações que tá na Goiabeira lá. Bacana demais, o povo feliz e mostrar um pouquinho daquilo lá que tá pra ser entregue já, né? As faculdades, né, a cada 6 meses, né, troca de módulo, né, mas a Bíblia ela permanece porque ela é completa, porque quem fez a Bíblia, quem mandou escrever, as pessoas falam, mas quem escreveu a Bíblia foi Elias, fez uma frase, João fez outra, Pedro escreveu um texto, mas foi determinado por Deus, mandou escrever nas tábuas do mandamento por Moisés, por A e por B, não foi nada à toa, tudo que está registrado lá, ela se renova e tudo que Jesus precisou de formar uma equipe de 12 homens, de 10, de 11, e para poder pregar o evangelho e sair pregando tudo que Jesus ensinou. Ou seja, Jesus dos seus 8 a 10 anos já começou a pregar para Pedro, para João, para todos eles que estavam ali reunidos, e essas pessoas passou até os 33 anos com Jesus aprendendo. Dá tempo para aprender? 30 anos numa faculdade? Ensinado por a maior esfera humana do mundo, filho do dono do mundo, então aprenderam e tudo cada um foram fazer uma função e aí o evangelho foi pregado, né? E vamos agora atravessar uma fase que o homem vai tentar tirar a palavra de Deus da terra, mas aí já é tarde demais, aí não tem mais para onde correr. Correto? Correto. Virado o Coscobeio, é assim mesmo. Que maravilha compartilhar com o Demário Coelho. Tão feliz, esse público maravilhoso. O mapa, pelo que eu vi dizer, ela é praia da ilha, você pode queimar o Demário. O mapa, pelo que eu vi dizer, na praia da ilha você pode crer. Mas o maior forma, pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha você pode crer. O mapa, pelo que eu vi dizer, na praia da ilha, vai Demário. E às 10 da noite o chorro já tá de pé, sanfoneira, dança fone, só se vê chega a mulher. É no café, o caldo de feijão no bar, comer a légua, se escuta o som do chile anunciar. É no xililique, 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 xililique. E biririque da poeira levantar, com o padre João Paulo aqui, só ler aqui uma frase rapidinho aqui pra gente correr lá pra Goiabeira, viu, João Paulo? Você viu umas coisas boas que tá acontecendo lá. João Paulo, olha, compadre, o complicado é que nas religiões, né, o que existe é um livro, né? É só um livro, né? Existe um livro e que os ensinos do homem tem conhecimento, mas sobre Deus, e que a Bíblia é uma só, mas cada uma interpreta ela da sua maneira. E aí está escrito, né, que dele não... Bom, assim, ó, se eu resumir aqui rapidinho aqui, eu estou entendendo aqui o ponto de vista aqui, fica aí, celular, não sobe não, furunco. Justamente, mas aí, João Paulo, a gente vai fazer o seguinte, cada um pagará a conta de Deus, dará conta a si próprio, né? Cada um dará conta de Deus. Meu pai tem sempre um versículo que ele lembra na Bíblia, lá que ele sempre lê, que ele diz assim, ó, a palavra de Deus lá diz: prepara teu caminho, limparás tuas veredas, tu não saberás o dia da vida do filho do homem. E após o cabo bater as botas, quando chega lá, ele não é mais advogado, ele é juiz. Vai dizer, seja de bem-vindo, ou vai dizer, seja maldito, não vos conheço. Então, apartai-vos de mim. Então, cada um, não tem ninguém inocente aí, né, João Paulo? Não tem pastor inocente, não tem padre inocente, não tem presbítero inocente, não tem religião para ter ninguém inocente. Não tem nenhum pastor, nunca vi dizer que tivesse algum padre analfabeto, nunca vi dizer que tivesse algum pastor analfabeto que não soubesse ler, né, para não ter conhecimento. E você vai praticando, e você vai lendo, e você vai pegando conhecimento. Se alguém está pregando errado aí, o problema deles para lá, sabe? Pagará o preço.
Meu prazer aqui é de passar para as pessoas palavras que tragam conforto, que você agradeça a Deus por isso, por aqueles que venceram, que perderam por desobediência, né? Salomão foi infiel tendo tudo, Jó foi fiel perdendo tudo. Olha as coisas que há aqui do ensinamento para a gente, e isso pegar isso para a gente, né? Salomão foi infiel tendo tudo, Jó perdeu tudo, mas foi fiel. Davi foi infiel sendo rei, José foi fiel sendo servo. Para você ver como é que as coisas de Deus é. Adão pecou no paraíso, mas culpado foi Eva. Adão pecou, mas Eva foi quem desobedeceu. Se você for lá ler lá, quem desobedeceu foi Eva, que foi atentada, e Eva foi e bateu o queixo em Adão, né? Pau quebrou. Então, mas quem desobedeceu foi Adão. A desobediência foi de Adão. E Jesus, Adão pecou no paraíso e Jesus obedeceu no deserto. Então, são coisas que a gente pode aprender, é bom para a gente, não precisa para você aprender as coisas de Deus, não precisa você dizer que você está indo para a religião tal, para a igreja tal, você precisa aprender, você ficar atualizado, você não se atualiza no mundo global, no seu celular, sua TV que precisa de internetizada, tanta coisa que você perde tempo nas redes sociais, você pode estar vendo essas coisas que é tão bom para você, seus olhos abrem, sua vida abre, dinâmico você está aprendendo essas coisas, porque você acaba ficando um homem que deixa de fazer muitas perversidades da vida, você passa a ver as coisas tudo bacana, é muito bom. Eu gosto muito de falar de Deus, porque Jesus, eu aprendi que andei um tempo aí achando que eu era Roberto Carlos, Michael Jackson, né? Eu e mais outros colegas, sou bonito, sou do bom, chego cedo, não compro fiado, tal. Depois Jesus disse, é por aqui, seu filho do Coscobeio, venha para cá. Digo mais, de uns 6 ou 7 amigos meus que viviam nessa ilusão, pisei os pés no freio, puxei a trava de freio que os pneus pipocou, parei, comecei do zero, não sinto saudade daqueles tempos de ilusão. E muitos dos meus colegas que continuaram achando que viver a vida, eu vou aproveitar a vida como se o derradeiro dia fosse hoje, vou curtir minha vida. As pessoas acham que curtir a vida é estar fazendo coisas erradas, é estar prostituindo, é estar enganando seu próximo, vai vender um veículo ali, tem que mentir para o cara, vai comprar uma terra tenta manipular que o outro está precisando. Lá é um monte de coisa que você pode evitar, ser sincero, né? Eu saí daqui, mas Gerson Filho, não foi Gerson Filho? Gerson Filho aqui assistindo a gente aqui, com o padre Fábio da Silva Santos vendo a gente, né? Tá vendo lá, sou Pepeu dos CDs. Ô, compadre Fábio, velho, tá aí vendo a gente, né? É Lopeu dos CDs, um trabalhador danado. Também na luta que nem a gente aí, tá vendo a gente aí. Chegou com o padre Jaime, já tá aqui mais a gente, né? Com o padre Zé Carneiro aí, com o padre Nilson Santana, com o padre Zé Carneiro também. Tem uma linha bacana lá, o taxista lá. Todos os taxistas assistindo a mentira dos infernos. Acabei de falar agora de não estar mentindo tanto assim, Zé Carneiro. Zé Carneiro está dizendo que está todo mundo assistindo lá, o telefone do táxi lá é 981212000, né? Está todo mundo assistindo lá o Coité Cultura, com o padre Edilson Alves vendo a gente, Ana Almeida. Muito bem, né? Deixa eu ver aqui que mais chegou aqui para dar um alô rapidinho, para a gente descer lá para Goiabeira, né, Gerson Filho? A gente estava aqui, Zacarias, estava vendo a gente também, Coscobio Velho, João Paulo, é assim, gente, é bom a gente falar um pouco do que Jesus é capaz. Eu falando de seriedade, saí daqui, mas Gerson Filho fez 8 dias ontem. Foi 8 dias que a gente foi para Chapada Diamantina e Cardozinho, a gente foi buscar um teclado lá, comprei um teclado lá, uma pacoteira de dinheiro mais ou menos assustadora, né? Nós não levou para fazer Pix, não tinha como. E aí a gente chegou lá, a inocência daquela pessoa, ele foi esperar a gente lá no entroncamento, levou até a casa dele, né? E a gente viu a inocência daquele cara que me vendeu aquele teclado, na caixa, todo enrolado, que ele tinha acabado de trazer da fábrica, da loja, né? E ele abriu a casa, ó, gente, entra aqui, não olha a bagunça não, a mulher está trabalhando, eu cheguei do trabalho agora, e de repente ele abriu as portas da casa dele e me mandou, tirou o teclado da caixa, tirou o plástico, eu liguei o teclado, o Pim segurou o dinheiro, estava com o Pim, o Cardozinho conversando mais ele deixou pegar o teclado, botei dentro do carro, depois que eu botei no carro, que eu tranquei aí o Pim foi dar o dinheiro a ele se assustou, que ele achou que ia fazer um Pix, aí tome, conta o dinheiro aí. Ele olhou assim, se assustou. Aí a gente viu o tamanho da inocência dele, como é que ele confia em uma pessoa que ele nunca viu na vida,
Foi um valor bem considerável esse instrumento, que não é barato, né? Não convém eu dizer aqui o preço, mas era bem, um valor bem, foi uma piqueteira de dinheiro, coisa rara. E aí ele não queria nem contar, acho que ele ficou com, agora chamou a atenção dele. E aí eu conversando mais primo, mais ele lá depois, rapaz, coitado. Se a gente fosse umas pessoas perversas, um aproveitador, já tinha botado o teclado dentro do carro, estava lá de fora o carro, ele na inocência, a gente não daria o dinheiro, aí ele pressionava ele, amarrava ele, Deus livre guarde, que isso tenha acontecido. Mas eu acho que ele viu que a gente também era pessoas do bem, né? E ele um pobre do bem também. Então são isso que a gente relata na vida e a gente acaba entendendo que é assim que Deus quer que a gente faça, sem maldade. Não que a gente ia fazer isso, mas a gente vê que tem muitas pessoas inocentes que Deus livra, dá livramento e dá tudo certo, né? Dá tudo certo e ele virou um amigo meu, já está assistindo um programa lá na Chapada Diamantina, né? Disse assim que você for tocar com o teclado lá, me faça um vídeo, mande para mim que eu não usei, comprei e nem tive gosto de botar nada no teclado porque eu não tive como mais. Aí eu fiz esse vídeo e mandei para ele lá. Chove no forró, falando de amor no forró. Simbora de Santana, ao vivo. Cansei de me perder no caminho dessa madrugada. Ele monta nu e chora na calçada. Amigo da distância. Esse aqui, que é teclado que eu tive vontade. Eu quero me trepar pra tirar a culpa. Realmente quero tirar o culpa. Depois quebrar o culpa, saber seu conteúdo. Realmente quero tirar o culpa. Depois quebrar o culpa, saber seu conteúdo. Quero tirar o culpa. Depois quebrar o culpa, saber seu conteúdo. Realmente quero tirar o culpa. Depois quebrar o culpa, saber seu conteúdo. Ao vivo. E essa do navio, corre pro Paizéu, corre pro Paizéu. Tá dito, eu vou descambar lá pra Goiabeira agora, bater uma pilheira lá. Padre Jaime, né? Padre Jaime, Edson, Márcio Garinha tá por cá vendo a gente, Ana Mira, com o Padre Velho, com o Padre Jaime, já tem tomado umas cachaças aqui com as músicas do programa, né, com o Padre Jaime? E com o Padre Jaime nojento, pro lado de forró. Com o Padre Jaime disse que o Padinho, a música sertaneja mudou minha vida. Eu estou feliz por isso. E com o Padre Jaime, a música sertaneja, Ave Maria, mudou meu mundo, né? É sempre assim, companheiro. Por favor, tome a mesma dose comigo. Tinha um amigo meu assistindo aqui o programa, disse, eu vou sair do programa, eu não vou ficar não aguento não, eu não aguento não, essas musiquinhas aí, né, eu toquei ela nessa. Não se tem mais música boa para se ouvir hoje, nessa geração de hoje, né, mas é assim mesmo. Vamos lá, eu vou lá ligeiro, dar um pulinho em Goiabeira, mostrar para vocês, eu fiquei bastante feliz, é a minha terra natal, onde eu nasci, me criei, onde eu saiu os primeiros cabelos no sobaco, as minhas primeiras dor de dente, também foi lá, né, teve um dia ruim também lá, né, teve também umas dor de dentro da Água de Serena, na Goiabeira, né? Umas quedas de rede, também foi lá, não vou dizer que não foi. Andei me afogando umas 2 vezes, foi na Goiabeira, dentro dos barreiros, né?
quebrei alguma unha chutando bola velha em campo de pedra, na Goiabeira, né? E também é assim, tem um bocado de coisa ruim também que foi na Goiabeira, que foi lá que eu aprendi a viver. Né? Aí quando eu vi as coisas aparecendo na Goiabeira, eu fui lá, porque eu já fiz as matérias em tantos povoados aqui, que as pessoas ficam alegres com as pavimentações, as quadras poliesportivas. Eu digo, na minha terra, eu vou ver se eu mostro para o povo que está assistindo a gente. É minha Goiabeira, que está lá, vai receber lá uns 2.500 a 3.000 metros de pavimentação, uma quadra poliesportiva com grama sintética e tal e coisa. Aí eu fui lá acompanhar um trechinho rapidinho para a gente ver aí, para o povo ver, registrar, porque a gente torce para o nosso povoado e é isso que a gente quer, né, Jaime? Tu é doido. Vamos lá ver? Bora! Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá para quem entrar, mas meus amigos que assistem Coité Cultura, visitando aqui minha terra natal, meu povoado Goiabeira. E eu não tenho mostrado para os nossos amigos, telespectadores que nos assistem, mostrar coisas boas. E aí a minha curiosidade, mais uma ação aqui da gestão da Prefeitura Municipal de Coité. Nesses dias está entregando aqui essa obra para a juventude de Coité, né? Eu vou mostrar aqui várias ruas pavimentadas e vai ser entregue pela gestão. E aqui é uma quadra poliesportiva, grama sintética, está acabando de ser realizada. Aí é meu povoado. Eu tenho o direito de, como eu já mostrei diversos povoados, vou mostrar o meu povoado também, que eu estou feliz, estou alegre. E a gestão está aqui, concluindo essa obra aqui, né? Eu achei que vai ser grama sintética, uma coisa bacana, né? Aqui está os valores da obra, né? Isso a lei exige que a gestão, que a prefeitura sinalize com placa, projeto, valores que vai ser gasto, centavos e os cambau a quadra. Essa é a quadra que está sendo concluída aí, está chegando aí aos seus 80% de conclusão, né? Acredito eu que já passa dos 80%. Ali está os vestuários lá, vou mostrar para vocês. E essa novidade aqui é uma quadra com grama sintética, uma quadra comum. Vou mostrar para vocês, a gente que é conterrâneo, né, torce pela melhoria da nossa cidade e do nosso povoado, a mesma coisa. Goiabeira, que tem hoje, já chega a ter a faixa de 13.000 a 4.000 habitantes. Aí tem a faixa de uns 800 jovens, mais ou menos a porcentagem por isso aí, né? Então, vai ser muito bem-vinda essa quadra, grama sintética. A prefeitura vai entregar nesses dias aí, tá o povoado recebendo essa obra aqui, né, gente? Muito bem elaborada, um projeto muito arrojante. E eu fico feliz. Isso aqui onde é a minha terra natal, onde eu nasci e me criei. E alcancei isso aqui no pasto de sisal. E alcancei, antes do sisal, alcancei isso aqui em Capoeira. Então aqui está a outra parte da quadra, faz parte da quadra. A obra está em andamento, mas está bem adiantado. E a gente mostrando para vocês aqui, já aí mostrando para as pessoas que nos assistem aí dos outros municípios, dos outros povoados, ver que Goiabeira também está recebendo uma atenção bacana aí da prefeitura. E vai nesses dias ser entregue aqui pela gestão, né? A população vai receber isso aqui, uma grande quadra poliesportiva que vai ser grama sintética. É isso aí, a gente só... Uma informação rapidinho aqui, para a gente não fugir do contexto, né? O Pai Jaime está dizendo que o governador da Bahia já deu ordem de serviço do asfalto da estrada que liga Barrocas à Conceição do Coité. Isso vai ser bacana, né? Também está dando seguimento aqui de Goiabeira lá à fábrica de Marcelo. São 3 quilômetros de chão que vai emendar, vai ligar aí também a BA 409, que liga Salgadalho a Coité, onde vai sair também da Goiabeira, né, até a fábrica de Marcelo. Então, é muito bom isso. E com o Padre Jaime aí falando sobre Barrocas a Coité, a ordem de serviço. Muito bom. Para vocês. Ali tem a parte da arquibancada, enfim, tudo que tem direito, né? É isso aí.
aqui. A gente vai mostrar para vocês aqui e dizer que estamos muito satisfeitos com isso. Vamos agora partir lá para as ruas que está sendo pavimentada. Diversas ruas aqui da Goiabeira também está sendo concluída a pavimentação. A gente vai mostrar para o povo, com outros povoados. Coité Cultura é isso aí, mostrando coisas boas para nosso povo, principalmente para o nosso público que ficar bem informado. Pois é, meus amigos, aqui é a parte onde eu falei para vocês, né? Estou aqui no meu povoado, terra que eu nasci e me criei, e fiquei satisfeito em ver aqui também chegando a ação da prefeitura aqui de Coité. Essa é a rua onde meus pais moram, já está pavimentada, né? Essa é a rua que meus pais moram, mas cresceu bastante para lá e tal. E eu vou mostrar aqui essa parte onde há uma necessidade muito grande e que os moradores estão felizes aqui com essa pavimentação aqui, né? Começou aqui e muitos metros já de pavimentação concluída. Eu vou adiantando aqui falando com vocês. É uma obra que as pessoas não consideram uma obra, né? Mas é muito é muito benéfico, né? Para os moradores que recebem uma rua pavimentada. Isso é muito satisfatório. Então a gente só registrando como nós registrou no São Roque, na Jaqueira, na Rua da Quadra, em Aroeira. Foram 7 ruas calçadas de uma vez, 9 ruas. É lá no centro da cidade, enfim. Então a gente vem trazendo aqui essas informações e registrando, porque esse é o papel do Coité Cultura, mostrar para vocês. São diversas ruas já sendo concluídas. Tudo bom, né? E aí a gente vamos registrando para vocês, porque essa é a nossa ação de mostrar para os nossos telespectadores. Então, como a gente já falou ali da quadra, e aqui a gente vai registrando aqui a quantidade de ruas que Goiabeira está sendo privilegiada aí, com a ação. Essa aqui já subiu até lá em cima, o morador já está feliz, mas eu vou concluir aqui primeiro. E volto dizendo para vocês, né, a importância que é da rua pavimentada, né, acaba a lama, acaba a poeira, acaba toda uma coisa que incomodava. E isso a gente sabe que na boca dos populares é um dever do gestor. Claro que é um dever dele fazer isso, né? Já chama saneamento básico, mas quando ele não quer fazer também não faz e ninguém obriga, e quem perde é os moradores. Então com isso, tá subindo aqui, rua acima aqui. Aqui vai sair na outra rua lá, tem diversas ruas aqui em andamento, vai ser calçada aqui. Meio mundo de metro aqui, viu? E aí eu vou seguindo aqui e vou retornar com vocês a outra parte que já foi pavimentada aqui. Tá adiantando até sair lá fora, né? Sabendo que deve dar uns 3 metros aqui. Eu vou descer para outra rua lá e dizer a vocês que é assim. A prefeitura fazendo e a gente mostrando para os nossos amigos que assistem aí o Coité Cultura. Mostrar coisas boas também, né? Notícia ruim já tem quem dê. Então a gente, de todo jeito, as pessoas entendem que é uma coisa muito benéfica para a comunidade, os bairros, os povoados. Isso é muito importante, a rua valoriza, o morador fica feliz. Vou subir aqui mais em cima um pouquinho, para a gente mostrar mais aqui outras ruas que foram já pavimentadas e a gente satisfeito. Minha terra natal, eu volto a repetir. Como eu já mostrei diversos povoados que já foram calçados nessa gestão, né? E a gente tem feito essa cobertura aí. Aqui calçou, escambando pra cá. E vamos subir aqui agora. Aqui já está prontinho da Silva aqui. Aqui já está no meio da pipoca. Os moradores quanto valorizam essas residências. A tranquilidade que fica, uma rua ampla. Aqui não tem mais poeira. Pronto, é assim. Então essa é a nossa satisfação de poder mostrar para nossos amigos que nos assistem, né? Minha terra natal, Goiabeira, 9 quilômetros daqui para a sede,
né? E aí está sendo concluída a quadra poliesportiva. Já entrega aos jogos, né? Grama sintética. E as ruas pavimentadas aqui no nosso povoado. Que é muitos metros de rua pavimentada. Já está acontecendo aqui. E a satisfação é essa aí. A gente poder mostrar, né? A empresa está terminando aquela rua ali e já vai descambar para essa outra rua aqui. E os moradores estão numa ansiedade mal do mundo para poder a gente mostrar isso aqui para vocês. Aqui já posso dizer que dá seus 400 metros. Muito bom, gente. O dinheiro público, quando ele é bem investido, bem distribuído, todo mundo sai ganhando. A gestão tem se preocupado muito com o bem-estar. E é isso aí. Arquitetura, mostrando para vocês. Trabalho bem feito, né? Estamos vendo que as pedras estão bem rejuntadas. Hoje é diferente. Esse meio fio não é mais pedra. Antigamente era pedra, né? Hoje já é de cimento. Já facilita muito, né? Já fica mais arrumadinho, facilita para ir pro instrutor. Vou descambar para aqui e mostrar para vocês aqui essas outras ruas aqui que tá na promessa, tá no... Aqui a ansiedade é grande aí. Boa tarde aí, galera. Tudo bom, nego, velho? Tá tudo jóia mesmo? Tá alegre aí, Geroso? Tá toda. Pois é, meus amigos, eu tô aqui já mostrando para vocês a pavimentação que já foram concluída. Lá o andamento da quadra poliesportiva, grama sintética. E os moradores ficam felizes, né? Em calçar. A gente chama de calçamento, mas é pavimentação que a gente fala. A gente sabe que isso não é obra de fazer lambança, mas é a obrigação que as pessoas falam, que o gestor tem que fazer. De todo jeito, para o morador é benéfico, a rua fica valorizada. Vou descambar para cá. Aqui tem uns menininhos doidos rezando para que venha logo os dele aqui. Né? E aqui já as máquinas passou. Vamos descambando aqui. E aí aqui nós vamos... Essas ruas aqui também já foi feita a terraplanagem. Tem um monte de rua aqui, né? Que está sendo concluída aí. E a gente torce que dê certo, viu, gente? Ó, aqui são mais ruas que vai... Pessoal, pois é, com o Zelinho, olha Zelinho, a gente está falando um pouco dessa quadra de Goiabeira, que está para ser entregue aí, né? Está concluindo, a empresa vai entregar no final do mês, do outro mês, né? E aí é uma quadra com grama sintética, ou seja, é grama plástica, né? Não sei nem como é que é esse negócio. Sei que é uma coisa bacana, o pessoal, os meninos lá estão muito satisfeitos, a comunidade, né, que ganhou essa quadra aí, já vai ser entregue. E aí a gente está feliz. Minha terra natal aqui, essas máquinas estão fazendo essa terraplanagem, porque vai calçar também, até chegar aí na quadra, né? E a gente ficou feliz e foi lá de perto ver. Né, a gente que registra sempre com a horticultura, não pode aparecer mais fala de prefeito, a gente não pode mais pegar uma entrevista de prefeito, de vice-prefeito, de vereador, a lei já não aceita mais, né, Zelinho? Mas eu posso lá fazer, né? Eu posso fazer, não posso usar nenhum termo que venha vincular a prefeitura, ou não, ao candidato, nem a marca, do logomarca da prefeitura. Então, aí eu posso citar aí, como estou citando, que a prefeitura, a gestão está concluindo essas obras aí, tá entregando as obras, os calçamentos, as quadras, quem está entregando, não é mais o nome do candidato, quem está fazendo isso é a pasta da administração, com cultura e com a educação, que entrega essas obras aí. A partir de agora, os candidatos não podem mais aparecer em nenhuma dessas obras públicas que a lei não permite. Então a gente pode registrar, como eu registro, sem citar nome de A nem B, nem nenhum vínculo ligado à gestão, nem coisa dessa natureza. Então a gente, Goiabeira está feliz, são mais de 3.500 metros de pavimentação que vai ser concluída aí, já está longe, é uma equipe muito grande para dar conta do recado aí, Coité ganhou 55 mil metros de calçamento e tem que fazer, porque senão o dinheiro volta. Então, está dependendo de achar mais turma para ganhar a licitação.
são para poder pegar em outros povoados, né? Tem gente em Almas, tem gente em Goiabeira, tem gente em Salgadalha, tem gente terminando ainda na região de Aroeira, e assim vai, né? Quem ganha com isso é o povo, e a gente fica feliz com tudo isso aí, né? Essa quadra aí vai ficar já na mão dos meninos para jogar a bolinha dele, né? E a gente aí, para você ver aí, mais de 500 metros de uma rua que recém-nascida no povoado, né? Goiabeira cresceu bastante, né? Tudo rua nova aí. E aí a gente viu na campanha uns brigando uns com os outros que agora vai calçar a minha rua, né? Com o Madeusito, agora vai calçar a minha rua, meu candidato, aquela lambança toda, aqueles que é contra que nada, vai calçar nada, sempre tiveram aí, nunca calçaram, não sei o quê. Aí agora calçou as ruas aí e as pessoas ficam uns alegres, outros, né? Fica tipo assim com chateamento, mas vale para todo mundo, o prefeito é prefeito para todo mundo, né? Que para disso, Alves, a gente parabeniza mesmo aí, a gente torce que faça mesmo, que melhorie mesmo, porque dinheiro público é para ser bem gasto com o povo. Se nós tivéssemos um país mais sério, um político mais sério, nós tínhamos mais uma educação mais justa, nós tínhamos uma saúde melhor no país, mas infelizmente ainda somos um país ainda muito cuidado, né, compadre? É isso mesmo. Então, minha Goiabeira está aí ganhando esse privilégio. Eu fui lá registrar, como eu fiz em diversos lugares de Coité. Muito calçamento em Goiabeira aí e está todo mundo feliz lá. Então, essa é a realidade. Essas ruas que está aqui, né? Essas ruas aqui já foi feita a terraplanagem e o bambu vai gemer aí, o pessoal, todo mundo quer aí. Essas ruas aí vai complementar. Não é pouca rua não, mas está lá já, o pau quebrando, como dizia o vovô, né? Já foram concluídas. Lá o andamento da quadra esportiva, grama sintética. E os moradores ficam felizes, né? Mais uma notícia boa, né, compadre Jaime? O compadre Jaime acabou de me informar, o compadre Jaime está lá em Salvador, é filho de Barrocas, e está me dizendo aqui que o governador da Bahia já liberou, né, um orçamento, já está concluindo aí uma liberação, ordem de serviço do asfalto de Barrocas a Coité. Isso vai encaixar como uma luva, o desenvolvimento que vai ficar entre Barrocas e Coité. Barrocas a Serrinha já é pista, aí pronto, já só falta agora emendar com Teofilândia, aí fica um rodízio bacana, facilita demais, né? Isso chama-se desenvolvimento. Então, de Goiabeira também, a fábrica de Marcelo lá, já estão ajeitando a cerca, estão abrindo, já tem máquina também lá, que vai emendar de Goiabeira. Isso aí é o que a gente torce, né, compadre disso? É isso que a gente torce aí, parabenizar aí a galera, por isso, né, a gente, como o Marineuzinho está vendo aí, Zacarias, né, sintética, né, compadre? Compadre Zacarias, grama sintética, é isso mesmo. É que o velho aqui você fala errado, né, compadre Zacarias? Pois é, vai ser um campo, uma quadra de grama sintética, que é para os meninos aí, não, né, coisa boa aí e tal. Muito bem. O dinheiro dá para isso, o dinheiro é para isso mesmo, para gastar com a juventude, para a juventude não estar de boca de passeio de esquina com o boné rodando para trás, para poder estar fazendo o que não deve fazer, né? É isso mesmo. Ô Zelinho, papai comprou um furunco do moinho lá, Zelinho, tá moendo o que? Tá moendo o que aí, pai? Moinho velho dos infernos, velho, vai fazer um cuscuz. Não, isso aqui vai dar sessão. Eu falo pro pessoal que nós comemos cuscuz, aqui ó. Aqui o moinho de antigamente. Papai moendo milho para dar os jumentos. E as ovelhas aqui, ó. Aqui já fez muito cuscuz. Ave Maria, rapaz. Tem quantos anos o senhor tem de vida? Tem? Moinho desse aqui tem 30 anos. Tem mais, Nil? Mais, assim uns 40 e cachorras com futuro. Manda mais um pouco aí, vai. 50 e já encontrei esse furunco aí, já a gente moendo para fazer cuscuz, moço. É assim que moía o milho para fazer o cuscuz, fazer a fuba. O pau comia no seio. É sempre assim, companheiro. Por favor, tome a mesma dose comigo. Orgulhosa e bonita, e eu sou farrapos.
sofrer. É, Zelinho tem um lá mesmo. Eu vi lá Zelinho moendo um licuri para dar aos passarinhos. Novinho de Zelinho. Novo. Também Zelinho usou pouco. Zelinho, os meninos de Zelinho só foi 2 meninos que criou na rua. Zelinho só fazia um cuscuz para ele e pra piaba, né, Zelinho? Só pra piaba. Não tem negócio de pra ninguém. Mas o de papai lá já esfaleirou. Já fui soldado não sei quantas vezes, botou parafuso com rosca soberba. E eita, que eu já comi os infernos, velho, esse moinho. Não sei se é esse, mas esse moinho, a gente botava 1 litro de água. Aqui já fez. Botava dentro de uma cuia de coisa, 1 litro de milho, todo para inchar, amanhecia inchado, arrinado, né? E ele rendia, parecia que tinha um caçoado de milho. Para moer, para cessar, para fazer o cuscuz. Cada dia era um que acordava bem cedo. E aí a mamãe peneirava esse milho aí, ó. Aí passava e repassava, ia apertando, até ficar fininho. E aí ainda tinha um tal de um xerém. Não sei quem desgraça, Deus me perdoe, Senhor. Quem inventou esse xerém? Era aquele grosso, né? Mamãe peneirava, fazia o cuscuz com mais vinho. E o tal do xerém. O xerém era de sal, o açúcar era pouco. E aquele xerém ficava para aqueles que o cuscuz não dava. Ei, Zelinho, não é brincadeira não, viu? Deu certo, fez muito cuscuz. Ave Maria, rapaz. Tem quantos anos, seu menino? Ele já tem 40, já tinha moinho. É assim que moía o milho para fazer o cuscuz, fazer a fuba. O pau comia no seio. Hoje ninguém sabe. Não, o cuscuz aí é incomparável, né, compadre Jaime? É incomparável. Ô, compadre Zelinho, você acha que você já fez um cuscuz desse, Zelinho? Essas meninas, Quando olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita, se aposta de mim. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço por padecer como eu padeço. Prefiro 1000 vezes que me mande a morte. Não, eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Não, eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Pra onde é que tu tem? Tu não precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega lá no fundo que tá pra... Um molho de coentro, R$4. Ai, que delícia. Aí vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai dar merda. Um molho de coentro, R$4, um limão, R$1,50. Vai morrer gente. É, Zelinho. Vai morrer gente, Zelinho. Vai morrer gente. O menino aí é valendo demais. Brigando no molho de coentro. É que o padre Jaime disse que não é caro, não. O padre Jaime, uma grande descoberta, um estudante de medicina lá da África, descobriu o porquê que deram o nome de como é que diz, padre Jaime? De cesariana, né? Foi a forma que descobriram a medicina e hoje veio à tona isso, deixou muitos médicos brasileiros de queixo cair. Qual é a origem da palavra cesariana? Esta palavra teve origem na Espanha, no Hospital Santiago Bernabéu, no parto da filha do César e Ana. Portanto,
Quando o César e Ana tiveram a sua primeira filha, por este meio surgiu a cesariana, filha do César e Ana. Que parte da raba da cabeça, pá, um coco. Que maravilha compartilhar com o Demário Coelho. Eu feliz, esse povo é maravilhoso. Uma porra pelo que eu vi dizer, ela pé da ilha, você pode queimar o Demário. Uma porra pelo que eu vi dizer, na praia da ilha você pode crer. Mais maior forma pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha você pode crer. Uma porra pelo que eu vi dizer, na praia da ilha, vai Demário. E às 10 da noite o show roda tá de pé, sintonia dança, por isso se vê chega a mulher. Dando papel, caldo de beijando quarto, meia légua, se escuta o som do Chile anunciar. É no xililique, 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 xililique da poeira levantar. É no xililique, 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 se a gente pede um rico, acaba dos vai se matar. É xililique, 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 xililique da poeira levantar. É xililique, 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 se a gente quer um rico, acaba dos vai se matar. Bora família! Nossa Senhora! É no xililique, Léo! Vai meu filho! Mas o maior forró pelo que eu vi dizer, na praia da ilha você pode crer. Pelo que eu vi dizer, aonde? Na praia da ilha você pode crer. Mas o maior forró pelo que eu vi dizer, na praia da ilha você pode crer. O maior forró. No Jornal Nacional de hoje, vereadores que estavam desaparecidos há mais de 3 anos foram encontrados e passam bem. E ainda deixou um recado para a população, que vão estar passando na sua porta, foram encontrados e passam bem. E ainda deixou um recado para a população, que vão estar passando na sua porta, na sua rua, para pedir o seu voto. Boa noite. Não quero mais casamento, nem que seja na capela, nem que seja mulher rica, ou seja mulher mais bela. Não boto café na mesa e me queima na panela. Quando tá escurecendo, vai assistir a novela. O marido no trabalho, ela fica na janela. Os móveis não tem coragem de passar uma flanela. O marido chega e diz, traz o café na tigela. Ela diz, pode botar, eu vou assistir novela. Eu tomo um banho enxuto com a toalha amarela. Eu deito pra descansar e uma caminha singela. Chamo ela pra deitar, ela só tempera a goela, dizendo pode dormir, eu vou assistir novela. Levanto pra beber água e tomo um chá de canela. Eu quebro a televisão na cena da Gabriela. Ela vai procurar outra na casa da tia dela. Meia-noite eu tô dormindo e ela assistindo novela. Às vezes quem você ama diz a você vai embora. Quem tem amor é feliz, mas às vezes também chora. Meu Deus, quantos tem no mundo por amor chorando agora. Meu Deus, quantos tem no mundo por amor
Vamos chorando agora. Se não fosse por amor aos nossos filhos, você não estaria mais comigo. Entre nós já não existe mais amor. Na verdade já não somos nem amigos. Foi um erro este nosso casamento. Só o desquite poderia resolver. Porém não quero porque penso nas crianças. Elas não tiveram culpa de nascer. Teremos que morar na mesma casa, dormir em camas separadas, até que os nossos filhos cresçam e cada um possa seguir a sua estrada, para que nunca tenham traumas nessa vida e evitar no futuro grande dor. Na frente deles vou chamá-la de querida. Você vai me chamar de meu amor. Camas separadas, beijos sem calor. Você não consegue, compadre de Zacarias, enviar a estrela porque o seu céu tá no escuro. Você vai botar aí, compadre Zacarias, no lugar de mandar mensagem que dá certo, filho. Né, compadre Zita? É, compadre Antônio aí, compadre Antônio, mas o compadre J. Miguel tá vendo a gente, mandou uma mensagem aqui agora, tinha perdido o contato e eu já consegui mandar pra ela ali o Coité Cultura, tá lá vendo a gente, né, compadre velho? Vou lhe enviar o vídeo, viu, compadre J. Miguel, lá do forró da Sambaíba, forró da Sambaíba que a gente fizemos lá na casa da cunhada de J. Miguel velho. É, J. Miguel, vou mandar o vídeo pra você matar a saudade. Você não pôde ir, mas eu vou mandar pra você. É, sim, o vídeo da Samba aí foi um forró danado. Eu tô puxando fogo. Pra ter animação na festa, de forró só prega. Eu hoje tô puxando fogo. Pra ter animação na festa, sou João só prega. Mataram meu tocador. Ter animação na festa, todo mundo na festa, de madrugada até agora, nada meu bem não aparece. Aqui tudo mudou, meu amor, mas eu puder saía pulando pela rua, gritando cabeça de mar. Você tá na mulher. Meu amigo Del, eu todos vocês, a participação. Não aguento mais não, só estou triste. Acabou tudo, me dá um milho. Acabou, obrigado, viu? Gente, é sério, eu tenho que ser zona. Foi mal de reagir que mamãe teve 11 filhos, reagir, escapar. Eu me dá bom, me do suscrito. Você vai dar um menino. Obrigado. Só mais uma pra... Calma, ó moleque.
Vamos fechar o Conte Cultura, trazer o pessoal lá de Manesita, lá de Capela do Alto Leo Bel, vamos fechar hoje com o Conte Cultura, trazendo essa galera do samba aí, samba aí. A gente volta na sexta-feira, se Deus quiser. Povo bom, uma boa noite a todos vocês, Deus abençoe a todo mundo. No peito eu sinto uma dor, porque samba só tem meu fim. Eu gosto de samba dor igual uma flor que tem um jardim. Quem samba e não me maltrata, recebe prato e flor de jasmim. Samba dor que me detesta, eu vou na testa e digo assim. Eu vou te dizer, eu preciso ver samba dor nascer pra ajudar em mim. Onde arranjou a sabedoria. Eu já vi os meus irmãos me ensinar rojão e tu não queria. Silvano, o que aconteceu com quem aprendeu que tu não sabia? Agradeça a Deus do céu e segunda Bel que me aplaudia. Meu tempo matou, o meu professor foi quem me levou aonde eu queria. Assim que eu peguei samba, fiz gente chorar que fazia dó. Eu comprei um cavaquinho, afinei sozinho e sambava só.